Então, pessoal, vou voltar, né? A gente vai falar de novo de arte egípcia, tá? Para algumas pessoas que estiveram comigo no Zoom já viram, mas eu vou falar de novo para vocês terem guardado para poder estudar. Esculturas egípcias. A gente vai começar sobre as esculturas. A maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, apresentado em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. Tanto o desenho quanto a escultura, eles têm um formato muito duro, muito estátua mesmo. As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição. O homem de pé, com o pé esquerdo à frente, e o homem sentado com a mão esquerda apoiada na coxa. Eu botei aqui duas. Na verdade, essa primeira aqui, eu coloquei para falar um pouco dela, que é a Nefertiti. Nefertiti, se não me engano, era a mãe de Tutankhamon. Aquele que eu falei para vocês que foi faraó com 8 anos, morreu com 18, ninguém sabe ao certo exatamente a doença que fez ele morrer, e que é considerado uma das mulheres mais bonitas justamente por causa desse torso não, esse busto dela, que demonstra uma beleza muito assimétrica, tudo muito perfeitinho. Apesar deles nunca quererem parecer reais, as estátuas chegam mais à questão da realidade. Porque eles usavam uma matemática um pouco mais fraca do que os gregos, mas algo que desse simetria ao rosto, sabe? Todo mundo tem um olho um menor do que o outro. Se você quer colocar uma questão de realidade mesmo, você vai tentar captar isso. Mas não era o objetivo. O objetivo era a representação, não tão idêntica, mas sempre com as regras de forma dura e estática, sem expressão. Esse aqui eu trouxe esse farol só para fortalecer o que está escrito lá na frente, que eles colocam sempre a mão esquerda no joelho, mas aqui no caso eu não consegui achar o que só a mão esquerda tivesse. E aí eu achei esse, porque a maioria deles estão sentados nessa posição. Escribas. Eu botei aqui só um exemplozinho, porque existem existem esculturas feitas também de pessoas da sociedade. E as pessoas da sociedade, elas eram representadas de acordo com a função dela. Quando eu digo sociedade, eu digo mais os sacerdotes, tá, gente? Eu não acredito que tenha escultura de escravo. Então a gente está falando aqui de pessoas do sacerdócio ali do faraó. Escriba, ele era responsável pela escrita, tá? Responsável pela escrita, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aí aqui foram aquelas fotos que eu falei pra vocês que eu consegui tirar, né? E aqui eu tirei justamente porque essa mulher devia ser a cozinheira. E aí ela é representada como cozinheira, né? Aqui é outro escriba. Aqui eu não consegui identificar quem seria ele. Mas eu entendi também que era um sacerdote. Porque se fosse faraó seria diferente, né? As esculturas eram feitas em posição social. Quando eu digo posição social, é como o que eles eram dentro da sociedade do faraó, tá? É a mesma coisa que eu disse. Se você é cozinheira, você vai ser esculpida com alguma coisa da cozinha. Se você é escriba, você vai ser esculpido sentado, com as perninhas borboletas, com um livro ou sem livro. Mas isso já dava a entender que você era escriba, né? Isso aqui também é uma foto. Eu acredito que era faraó e a mulher. Não tenho certeza porque não fotografei a descrição. Eu achei coloquei ele aqui porque, brother, ele parece de verdade, né? Ele é surreal. Na verdade, ele era um sacerdote chamado Ka-Apter, se não me engano, era Ka-Apter. Ka-Apter. Acho que é isso. Ele era um sacerdote do rei e do faraó, e eu trouxe justamente para demonstrar o quão maravilhoso, de idêntico, parece uma pessoa realmente. É esta escultura super bem feita. A esfinge. A esfinge era um monstro alado com corpo de mulher e leão. Na verdade, o corpo era de leão, o rosto de mulher, tá? Que afligia a cidade de Tebas.
Primeiramente apresentava aos homens o seguinte enigma. Oba! Então, eu acho que a gente já viu as três pirâmides de Gizé. As três pirâmides vêm na frente uma esfinge muito grande, que é a maior, mais conhecida. E a esfinge, ela tem esse corpo de bicho que é para proteção, tá? Ela tá ali para proteger as pirâmides de Gizé. E aí, a lenda que conta é que quando alguém queria ultrapassar esse espaço, ela fazia um enigma, se você errasse, você era devorado. Mas acho que tem uma história, se não me engano, grega, de um cara chamado Édipo, eu acho, que consegue ultrapassar, consegue acertar a resposta. O enigma é o seguinte: qual animal que anda pela manhã sobre quatro patas, à tarde sobre duas e à noite sobre três? Como nenhum dos homens conseguia decifrar, a esfinge devorava, né? Essa era a lenda em volta da esfinge. Decifra-me ou te devoro. E aí tem essa esfinge, que é aquela das pirâmides de Gizé. E aí você pensa, por que ela tá sem nariz? Ela tem muitos anos, né? Então ela sofre erosão, pancada de vento, isso vai deteriorando aos poucos. E aí eu tirei foto dessa que eu encontrei, e dessa aqui, que provavelmente essa devia ficar na frente de alguma da sociedade não, do castelo do faraó. É que eles não chamam de castelo, da arquitetura que abrigava os egípcios, tá? Ficava na frente justamente como proteção também, eles acreditavam nisso. Animais sagrados foram quase sempre, essencialmente, representações ou formas de manifestações de deuses. Daí a sua mumificação e a preservação em santuários, onde existiam recintos fechados, como alguns espécimes vivos, dada a sua sacralidade. E aí eu falei pra vocês que eu ia trazer o do gato, que acho que já falei pra maioria, mas que o gato ele foi virando sagrado, porque os egípcios comiam os gatos normalmente. Só que eles plantavam, né, a agricultura e os ratos comiam a plantação dos egípcios. E aí eles perceberam que o gato comia o rato. Então o gato começou a ser sagrado para eles. Tanto que tem uma deusa chamada Sekhmet, se não me engano, que é a deusa da fertilidade, que ela tem cara de gato. E aí eles mumificavam o gatinho. Eu não sei exatamente qual o estudo que tem em cima de como eles mumificavam os gatos e os animais em si, mas pelo visto, ou eles tiravam a pata, porque ele fica bem retinho, né? Aqui eu tô pedindo pra vocês adivinharem qual seria essa deusa, de acordo com aquela foto que eu botei do slide antigo com vários deuses. Não vou falar, e pelo Zoom a gente conversa, mas é isso. E por acaso alguém que não possa ir ao Zoom, mas receber esse vídeo, se quiser falar, professora, eu vi o vídeo e acho que essa aí é tal deusa ou tal deus, entendeu? Essa aqui eu botei só de curiosidade, porque quando a gente passava para ver a exposição, a gente viu que isso era uma sandália do faraó. E aí eu resolvi fotografar para trazer para vocês. Hieróglifos. Hieróglifo pode ser definido como escrita sagrada e era dominada apenas por pessoas que tinham poder sobre a população, como sacerdotes, membros da realeza e escribas. Somente esses tinham o conhecimento de ler e escrever essa escrita sagrada. Então, essa escrita ela não é referente a uma letra. Cada objeto passa uma mensagem. Eu não tenho ideia de que mensagem seja e não sei ler isso, mas a tropa de Napoleão que conseguiu achar uma pedra que chamava Pedra Roseta, que ela tinha várias escritas e eles conseguiram, com muito estudo, decifrar o que cada coisa quisesse dizer. Só que cada símbolo dá uma informação, a gente não tem ideia do que seria, pelo menos não eu, né? E aí eu trouxe um pouco mais perto de como eles escreviam. E aí o desafio que eu vou deixar para a semana que vem, não precisa fazer, a não ser que você não possa entrar no Zoom, que é você escrever o seu nome inteiro com essas letras decodificadas. Por exemplo, eles colocaram A,
valendo como essa águia, o B valendo isso aqui. Esses símbolos são reais, eles só não querem dizer exatamente cada letra, tá? Aqui eu vou deixar um vídeo, caso vocês queiram ver, que você consegue entrar no museu, você roda dentro do museu só clicando, tá? É isso, meu povo. Fiquem com Deus.